Então, oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gidean. E a partir desse vídeo, eu vou tentar trazer para vocês uma série de vídeos, né? Vou começar com algumas questões relacionadas à área de perito criminal. Então, você que está prestando concurso dentro dessa área, sabe que esse vídeo é para você. Então, algum tempo atrás, quando eu estava lá na minha graduação, nos meus últimos anos da graduação, eu tentei encontrar alguns conteúdos com relação a essa temática para perícia, né, dentro da química, e essa minha tentativa ela foi falha, então não tinha muito conteúdo no YouTube com relação a essa temática, como eu comentei com vocês. Hoje, já depois do meu mestrado, depois do meu doutorado, eu também fui dar uma olhada e vi que conteúdos específicos para você que está prestando esse concurso dentro dessa área também é muito difícil de encontrar. Por isso, então, a partir de hoje, eu vou começar a postar aqui no canal uma série de vídeos com conteúdos diferenciados e que eu acho que são os conteúdos que mais podem cair lá na sua prova dentro dessa área da química para você que está prestando, então, o concurso aí para perito criminal, tá ok? Como eu comentei com vocês, eu vou tentar trazer aí alguns conteúdos que eu acho que caem com uma maior frequência nas provas, tá ok? Hoje eu vou começar, então, gente, trazendo aí algumas informações com relação à espectroscopia na região do ultravioleta visível. Então, como que vai funcionar esse vídeo aqui? Eu vou trazer uma questão, né, que eu encontrei, que está relacionada com esse tema aqui, e após, então, eu apresentar essa questão para vocês, eu vou eu vou trazer alguns fundamentos com relação a essa técnica e como que eu acho que pode cobrar lá no dia do teu concurso, tá ok? Então, espero que vocês gostem. Vou deixar meu e-mail lá no final do vídeo para você que se interessa, quem sabe, em uma mentoria, em aulas particulares, tá ok? Pode me mandar um e-mail lá que eu vou tentar responder vocês o mais rápido possível, tá ok? Então, como eu falei, a questão está aqui. A questão 53, que está lá na prova de perito criminal, que foi aplicada em 2015 para a Polícia Civil do Distrito Federal, ok? Então, a questão 53 diz assim: quanto à espectroscopia na região do ultravioleta visível, é correto afirmar que essa técnica utiliza: letra A, luz com comprimento de onda entre 160 nanômetros e 780, ou entre 440 e 780, 160 e 380, 890 e 3100, ou apenas o espectro magnético. Como que nós vamos resolver essa questão e o que você precisa saber para conseguir resolver essa questão, tá? Claro que eu não vou trazer todo o fundamento de espectroscopia nessa região e aplicação também, porque não convém, né? Mas os pontos principais eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Então, primeiro, gente, que nós estamos estudando dentro dessa técnica de espectroscopia a radiação eletromagnética e como que essa radiação eletromagnética ela age na matéria, tá ok? A radiação eletromagnética nada mais é do que uma onda, como a gente já sabe, né? Então, essa radiação ela tem comportamento tanto de matéria quanto comportamento de onda. E como uma onda, então ela tem o quê? Ela tem um determinado comprimento, que é dado aqui por a distância, tá? Entre dois picos aqui, e ela também tem uma amplitude, que é dada aqui por essa letra aqui, tá ok? Dado por essa distância aqui. Então, comprimento de onda é a distância aqui entre dois vales e a amplitude essa distância aqui, tá ok? Esse comportamento ondulatório, ele pode ser expressado em termos de energia. Então, a gente sabe que a energia de uma onda, ela é igual a hμ, ou seja, h, constante de Planck, e μ, a frequência dessa onda. A gente também pode utilizar no lugar da frequência, utilizar aqui, por meio da definição que a velocidade da luz no vácuo é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, a gente pode manipular essa equação, inserir nessa equação aqui, deixa eu pegar minha canetinha, inserir nessa equação aqui,
para obter essa equação aqui, que diz que a energia dessa onda ela é igual à constante de Planck, que tem esse valor aqui, vezes a velocidade da luz no vácuo, que tem esse valor aqui, divididos pelo comprimento dessa onda. Ou seja, quanto maior o comprimento de onda, menor a energia que essa minha onda apresenta. Quanto maior a frequência da minha onda, maior a energia que essa onda apresenta. Esses parâmetros aqui, energia, frequência e comprimento de onda, eles são utilizados para descrever ondas diferentes. Como assim, professor? Tá? Então, nós temos ondas aqui que se encontram... Opa, perdão, deixa eu pegar minha canetinha. Que se encontram aqui, ó, num comprimento de onda menor, tá ok? Comprimento de onda menor, vamos lembrar lá, energia maior. Comprimento de onda maior, energia menor, tá? Então, a gente pode diferenciar essas ondas com relação, então, ao seu comprimento ou à sua frequência, tá ok? Quando a gente fala em raios gama, a gente precisa compreender que são ondas que apresentam um tamanho muito pequeno, um comprimento de onda muito pequeno, e são ondas extremamente energéticas. Se a gente for seguindo aqui, se a gente for crescendo, né, no sentido crescente de comprimento de onda, a gente vai ver que a gente vai passar pelo raio-x, por essa região UV, pela região visível. Depois, se a gente for aumentando ainda mais o comprimento dessa onda, ou seja, diminuindo a energia dela, a gente vai chegar na região do infravermelho, na região do micro-ondas e na região daqui das ondas de rádio. A região que os nossos olhos conseguem compreender e diferenciar está dentro dessa pequena região aqui, que a gente chama de região visível, que vai aqui de próximo a 400 até mais ou menos 750 nanômetros. Abaixo dessa região, em ondas mais energéticas, e acima dessa região, em ondas menos energéticas, o nosso olho ele não consegue visualizar, ele não consegue diferenciar, tá ok? E a técnica da região do ultravioleta visível, gente, ela vai trabalhar com uma onda que apresenta comportamento e propriedade dentro dessa região aqui, ó. Né? Então, mais ou menos nessa faixa de energia, nessa faixa de comprimento de onda, tá ok? Beleza, vamos passar aqui para o nosso próximo slide. Então, agora que a gente já sabe o que é uma onda, né, que se apresenta nessa região do espectro UV-Vis. Dependendo, gente, de como essa onda interagir com a matéria, eu vou ter diferentes técnicas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a técnica UV-Vis, que eu falei para vocês, é quando a radiação nessa região ultravioleta visível interage com a matéria, tá? E quando essa radiação com uma onda nessa região interage com a matéria, eu vou ter aqui, ó, o que a gente chama de transição eletrônica, uma alteração na distribuição eletrônica. A gente já vai ver o que é isso. Se eu utilizar, por exemplo, uma onda menos energética, que está nessa região aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, eu vou ter por exemplo, um momento aqui, uma alteração do spin do meu material, tá ok? E aí eu já não vou ter mais uma técnica de espectroscopia na região do ultravioleta visível, eu vou ter o quê? Eu vou ter o RMN, tá? Eu posso também trabalhar com, aqui, ó, raios gama, com ondas extremamente energéticas, tá? Energia bem alta, comprimento de onda bem baixo, mas aí eu vou ter o quê? Eu vou ter uma mudança na configuração nuclear do meu material, tá ok? Então, eu já tô causando uma mudança na configuração, no núcleo do meu material, ok? Mas quando a gente trabalha na região do ultravioleta visível, que está aqui, ó, a matéria ela tem um comportamento diferenciado dos demais, ou seja, ela acaba passando por um processo de alteração na sua distribuição eletrônica. Ok? Aqui no infravermelho, a gente tem um movimento vibracional. Né? Quando a luz no infravermelho incide na amostra, eu tenho uma mudança aqui ó, nesses modos vibracionais, em como essa minha molécula está vibrando. Mas quando a luz na região do ultravioleta visível incide na minha amostra, eu tenho uma alteração da distribuição eletrônica. Como assim? Tá? Então, aqui nosso próximo slide vai dizer isso. Quando a luz na região do ultravioleta visível
incide na amostra, eu vou ter um processo de transição eletrônica. Então, a gente tem que lembrar que os átomos, as moléculas, elas são formadas por orbitais. Existem orbitais de menor energia, existem orbitais de maior energia. Quando a luz incide nesse meu material, eu vou ter um processo de transição eletrônica, ou seja, eu vou ter um elétron que está aqui num estado de menor energia, migrando para um estado de maior energia, tá ok? Para um estado excitado. Esse estado excitado não é o estado fundamental, esse elétron ele vai querer voltar para esse estado de menor energia, e quando ele voltar, ele vai emitir uma energia que vai ser utilizada lá no detector do meu espectro fotômetro para caracterizar esse meu material, tá ok? Outro ponto aqui é que essa medida de espectrofotometria na região, espectroscopia na região do ultravioleta visível, ela é utilizada com relação ou à transmitância ou à absorção, sendo que a transmitância é dada aqui por essa equação e a absorção dada por essa equação aqui, né? Então, nós temos lá, não vou falar aqui para vocês da formação do equipamento, né? Nem nada dos componentes do equipamento, porque não convém, tem muito material na internet legal, e nos livros também, mas quando a luz incide, aqui no meu material que eu estou analisando, geralmente dentro de uma cubetinha, uma cubeta, como está sendo mostrado também aqui. Uma parte dessa energia ela vai ser absorvida, que vai ser utilizada para acontecer esse processo de transição eletrônica. O que não foi absorvida vai ser transmitida, aqui, ó, por P, tá ok? Quando eu tenho a razão entre P e P0, tá ok? Eu vou ter a transmitância. E quando eu faço o menos log da minha transmitância, eu tenho a absorbância do material, tá ok? Como eu falei para vocês, ao incidir luz nessa região aqui, eu vou ter um processo, então, de transição eletrônica. Algumas transições não são permitidas, né, devido às regras de seleção, que a gente estuda lá em Físico-Química, mas isso não vai ser importante para você resolver a questão no seu concurso, tá ok? Mais importante eu estou passando aqui para vocês. Como eu falei, então, a técnica UV-Vis, ela vai utilizar uma radiação nessa região aqui, mais ou menos a partir de 100 nanômetros até 780 nanômetros, que é onde atinge o comprimento de onda da luz visível, tá ok? Aqui para baixo eu ia ter então aquela radiação gama, e aqui em cima, infravermelho, que mais? Micro-ondas e etc, tá ok? Como eu falei para vocês, então, a gente viu que a espectroscopia na região do ultravioleta visível, ela utiliza luz nos comprimentos aí entre 160 e 780, tá ok? Era a alternativa que mais se aproximava, né, gente? 440 não, porque aqui 440 já está na região do visível, e é UV, então ela pega também em comprimentos menores, não é que 440, ela pega em comprimentos menores também na região do ultravioleta. Comprimentos de onda entre 160 e 780? Não, né? Mais de 380. Comprimentos de onda entre 160 e 380. Mais do que 380 também, né? Porque aqui 400, 500, 600 é a região do visível e ela também utiliza radiação nessa região. Luz com comprimentos de onda entre 890 e 3100? A gente sabe que não, vai até na região do visível, então ela vai ficar aqui na faixa entre 780. E apenas espectro eletromagnético também não. Então, nossa resposta certa seria a letra A para essa questão, tá ok? Dúvidas vocês escrevem aí embaixo, pode me mandar também. Um ponto, gente, também bastante importante que pode cair lá no dia do seu concurso é que existem algumas nomenclaturas nesse estudo da espectroscopia, nessa técnica da espectroscopia na região do ultravioleta visível. Os espectros UV-Vis, eles têm essa cara aqui, né? Por exemplo, aqui eu trouxe para vocês o espectro do beta-caroteno e aqui da prata coloidal. Então, existe um monocromador dentro do dispositivo que vai varrendo em diferentes comprimentos de onda e onde a absorção, né, a região que há absorção, há uma elevação aqui, nesse caso, da absorbância do material. Está sendo mostrada a absorbância, mas também poderia ser mostrado transmitância, ok? Precisa ficar claro para vocês que, então, se o meu material ele absorvesse aqui, ó, em regiões de menores comprimentos de onda, por exemplo, eu ia ter um material absorvendo em regiões de maiores energias, tá ok? Menor comprimento de onda, maior energia. Se absorvesse em regiões aqui de maiores comprimentos de onda, seriam regiões de
maior energia, tá ok? Então, essa questão de menor energia e maior energia, que está relacionada com o comprimento de onda, lembrando que a energia ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda, precisa estar bem claro para vocês no dia da prova também, tá ok? Outro ponto é que as moléculas, elas absorvem, né, nessa região do espectro, porque elas apresentam alguns agrupamentos específicos, e esses agrupamentos foram dados o nome, então, de grupos cromóforos, né, que pode ser definido aí como ligações insaturadas conjugadas, ou seja, é o cerne mesmo da molécula, e os grupos auxocromos, que são grupos ligados aos cromóforos que modificam a absorção. E geralmente são grupos aqui, hidroxila, tá? COOH, grupos nitrogênio, grupos que contêm enxofre na composição. Esses são grupos auxocromos, tá ok? E os grupos cromóforos, como eu falei, é mais o cerne mesmo da molécula, tá ok? Um ponto é que a espectroscopia na região do ultravioleta visível, ela pode também ser utilizada para medidas quantitativas. Por quê? Porque a absorção ela está relacionada à concentração de determinada espécie, tá ok? E ela também pode ser utilizada num viés qualitativo, tá ok? Junto com outras técnicas para tentar analisar a composição de um material. Não é todo material que mostra que tem absorção na região do espectro ultravioleta visível, mas em conjunto com outras técnicas, como, por exemplo, em conjunto com infravermelho, RMN, cromatografia e etc., eu posso também utilizar ela num viés mais qualitativo, mas principalmente num viés quantitativo, quando a gente utiliza a lei de Lambert-Beer. Vou tentar trazer um vídeo para vocês aí mais para frente, da utilização da lei de Lambert-Beer e como que essas questões da perícia podem cobrar essa questão aqui para vocês, tá ok? Precisa ficar também claro essas duas definições aqui, o que é um efeito batocrômico e um efeito, que eu coloquei grupo, mas é um efeito ipsocrômico, tá? Então, dependendo da absorção do meu material, dependendo do meio que eu estou utilizando, por exemplo, se eu estou utilizando meio ácido, se eu estou utilizando meio básico, ou se eu transformei essa minha molécula, tá? Coloquei algum outro cromóforo, algum outro grupo auxocromo aqui na molécula, ela pode ter um efeito de deslocamento no comprimento de onda. Se a gente utilizar, por exemplo, essa região aqui de 264 nanômetros como a nossa base, se a gente considerar que houve um deslocamento aqui para maiores comprimentos de onda, que é para 281, tá? A gente tem o quê? Um deslocamento para maior comprimento de onda. Então, é um deslocamento batocrômico, tá? Se a gente analisar esse novo pico de absorção aqui em 255, a gente tem uma região absorvendo em menores comprimentos de onda. Então, é um efeito que a gente chama efeito ipsocrômico, tá ok? Então, deslocamento batocrômico é quando desloca para maiores comprimentos de onda, e deslocamento ipsocrômico quando desloca para menores comprimentos de onda, tá ok? Efeito batocrômico, maior comprimento de onda, menor energia, e aqui desloca para uma região de maior energia. Tá ok? Tranquilo, gente? Então, se lá vocês verem essas duas definições, batocrômico e ipsocrômico, vocês já sabem o que está relacionada, e vocês sabem também que ela pode ser utilizada tanto para medidas quantitativas, para encontrar quantidade, concentração, mas ela também pode ser utilizada num viés qualitativo, principalmente para substâncias orgânicas, mas geralmente isso acontece em conjunto com outras técnicas espectroscópicas, tá ok? É isso então, gente. Espero que eu tenha trazido algumas informações importantes para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar um e-mail, tá? Que eu vou tentar responder vocês o mais rápido possível. E é isso aí, então. Até o nosso próximo vídeo. Abraço e até mais.